Pessoal, já dei o start na gravação de hoje. Deixa eu já compartilhar a nossa tela aqui. Então, pessoal, eu estava vendo aqui hoje a última aula, tá? Da UC de Instalações Elétricas Industriais. Então, já na próxima semana, vamos já olhar nossa agenda aqui do módulo 2, né? Próxima semana a gente já tem acionamentos automatizados, né? Aí eu até abri a sala aqui. É o C9, né? Acionamento de dispositivos elétricos automatizados. Esse daqui que eu falei que tem a ver mais é com. Tem elétrica também, mas é pneumática e hidráulica. E eu estava vendo pelo nosso planejamento aqui que vão ser poucas aulas, né? Porque tem um período de férias. Eu sei que o de vocês aí ele é empresarial. Empresarial praticamente não para. Ele tem poucas. A unidade mesmo, ela tem férias. Ela tem férias do dia 1/7 até dia 18. Mas aí eu vi aqui, que no planejamento aqui, aí eu já pedi para a Letícia deixar tudo pronto já. Eu vi que vocês têm aula presencial já no dia 16/7, tá? Aí é o seguinte, pessoal, eu vou pegar umas férias agora do dia 30 até o dia 14. Pelo menos é o oficial. É porque eu tenho algumas horas aqui, tá? Mas assim, não se preocupe. Aí por isso que tem esse delay, esse espaço aqui, ó. A gente vai ter uma aula dia 17, né? Próxima semana. Já outra dia 24, né? E já pula para o dia 22/7, por conta das férias de cada unidade, tá? Unidade Catalão, pelo menos daqui de Goiás, tá? Aí, depois do dia 24/6, ó, inclusive, vocês vão ter uma aula ó, dia 25, 26, 27. Vocês vão ter aula presencial, né? Até dia 27/6, na sexta-feira, e EAD até dia 24, né? Na terça-feira. Isso mesmo, que é o dia nosso normal aqui, né? O EAD. Aí depois, só dia 16/7, aí eu já vou ter voltado de férias, é que vocês vão voltar a ter o momento presencial, né? Vai ser o quarto momento presencial. Eu acredito que vocês ainda não têm acesso a essa sala aqui, ela só finaliza quando, depois do dia 13, né? Aí ela já tem acesso para vocês, mas eu já estou antecipando, tá bom? Aí por isso que vão ter só 4 aulas. Mas essa UC aqui, pessoal, não se preocupe, ela tem duas atividades, tá? E se em 2 aulas, ó, a gente vai ter a primeira aula, né, próxima semana. Já na segunda já dá para a gente fazer uma análise da atividade 1, tá? E aí no dia 22 já dá para a gente fazer análise da atividade 2, tá? E mais uma teoria, né, na quarta aula aí sobre acionamento. Ela aqui é assim, essa matéria aqui na verdade não é nem acionamento elétrico. Acionamento elétrico a gente está vendo aqui, ó, instalações elétricas industriais, tá? No curso de eletrotécnico não tem a matéria de acionamentos elétricos propriamente dito. Esse acionamento elétrico automatizado, ele junto ao acionamento que a gente já estudou aqui, né, na UC de instalações industriais, e ele engloba hidráulica e pneumática, tá? Então, basicamente, essa UC aqui, ela é uma UC bem menor se for comparar o curso lá
o técnico em automação industrial, tá? A automação industrial, ele vê bem mais coisa que isso, né? Então, e ele vê, tem uma matéria lá só para CLP, mas assim, não vai atrapalhar o entendimento nosso aqui, tá bom? Aí eu já estava dando esse spoiler aqui, né? Eu falei assim, já vou falar para os meninos que a gente já está agendado da próxima aula, já está tudo pronto. A Letícia já colocou os links aqui, já colocou tudo. Momento presencial, tá tudo ok. Já olhei a sala, as tarefas estão ok, beleza? Agora vamos voltar para o C lá de. Aí lembrando, né, que aí depois, ó, do dia 5/8 a 11/9 é a matéria, é a última do modo específico 2, tá? Então, pessoal, na última aula eu fiz análise extra aqui, ó, até deixei registrado, do inversor de frequência, né? E na penúltima aí, né, na antepenúltima, a gente fez análise da partida eletrônica aqui da Soft, né? Soft Start. Então, hoje a gente pode, essa aula aqui, a gente pode fazer uma comparação das duas. E eu até estava ministrando aula esses dias aqui. Por exemplo, lembra que lá em projeto elétrico predial a gente utilizou mais essa norma aqui, a NT 01, tá? Lá da Equatorial. A gente utilizou mais essa daqui, ó. Inclusive, eu não mostrei, eu até peguei lá da Celg, né? Eu achei essa tabela aqui, ó, Você quer determinação de demanda, é um cálculo. Tem a 01, né? Que é para. Essa daqui é para fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Só que essa daqui está contando um único consumidor, tá? Basicamente. A 04 é a mesma norma. Estou abrindo ela aqui para vocês. Deixa porque o nome é muito extenso. Eu vou abrir ela em outro navegador aqui. Opa. Ó, realmente é o problema do nome, o nome gigantesco do arquivo, tá estouro de pilha. Eu vou abrir no Firefox. Se eu não me engano, no Firefox, a 01 que está aqui na esquerda né, da tela de vocês é para uma única unidade consumidora. Tanto que vocês estão vendo aqui, ó, fornecimento de energia elétrica para edificações em múltiplas unidades. Então, a 01 fala de uma única unidade, né? E a 04 são para múltiplas unidades. Contando edificações, né? Está falando aqui. Condomínio vertical, que é prédio, condomínio horizontal, que é aqueles condomínios de casa, né? E tem uma tabela interessante aqui, ela tá até na 01 aqui, ó. Essa tabela aqui, ela tem também na 04, viu? Para múltiplas unidades consumidoras. Só que ela não é tabela 7, ela tem outra numeração, tá? Vou minimizar ela aqui. Agora, vamos fazer aqui um retrospecto aqui. A gente começou essa disciplina aqui, pessoal. Aí eu falei do acionamento, falei do comportamento diferente, né? Ó, tá até aqui na placa, na página 74 aqui da apostila de vocês, né? Aqui ele fala que a relação, né,
corrente de partida e corrente nominal, né, a que realiza o trabalho, é de 7,9. Então, ela pode chegar até a corrente de partida, né, pode chegar até 8 vezes a nominal, ok? Aí lembra que eu mostrei um gráfico parecido com esse, a senoidal, né? É porque isso aqui eles pegam um recorte, tá? Um recorte da senoidal da corrente. Aí lembra que eu fiz até o desenho aqui, né? Eixo X, o eixo do tempo, ó, e o eixo da corrente, ou também da tensão, dependendo da senoidal que tá aqui, né? Aí eu até fiz com uma cor diferente, a senoidal. Essa daqui é da tensão, fazer assim que é melhor. Essa aqui é da tensão, né? E vou até deixar vermelho igual o outro. Aqui seria a senoidal da corrente elétrica. Se fosse um equipamento comum, tipo uma resistência, né? Um equipamento resistivo comum que a gente conhece é o chuveiro, aquecedor de passagem, né? Aí, como ele é uma máquina elétrica, e lembra que eu falei a questão do rotor para ele vencer a inércia, né? Aí ele precisa de muitos portadores de carga, ou seja, muitas cargas elétricas. Lembra lá o número de Avogadro, né? O número de Avogadro, não, desculpa, o número de Coulomb, né? Toda carga elétrica ela tem uma carga fundamental, né? Um elétron, ele tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? E aí, se você quiser saber, né, a quantidade de carga que passa na seção de um cabo, né, é só você, né, é o Qzão, que é a quantidade de carga, né, é o N vezes o número fundamental de um elétron, tá? Aí, esses elétrons, aí lembra que eu até comentei, é o elétron livre, a gente viu até lá em eletricidade. Não, eletricidade acho que eu não ministrei para vocês, não, tá? Aí, esse recorte aqui é o recorte da corrente de partida. Aí depois ela se normaliza, né? Então, aqui, ó, é o chamado aqui, ó, transitório, tá? Aí essa tabela 7 aqui da página 40 da NT01, daqui da Equatorial, né? Ela mostra, né, os vários tipos de motores, né? Inclusive, deixa eu ver. Ó, a tabela 9 mostra de motores trifásicos, né? Aqui geralmente é assim, ó. Esse número um aqui é a quantidade de motor. Então, se a gente estiver analisando só uma unidade, a gente já pega a, né, o equivalente aqui em watts, né? E esse aqui é o equivalente em cavalo vapor. Geralmente é assim, tá? Aqui é de motor trifásico e aqui em cima aqui é de motor monofásico, que é a tabela 8, né? E a tabela 7, ela mostra que os vários tipos de partida, né? Ó, partida direta, partida. Se eu não me engano, eu vi uma tabela semelhante a essa daqui. Essa tabela é interessante lá na Energisa, né? Energisa. Uma vez a gente fez um projeto lá para Araguaína, lá no Tocantins, né? E aí lá antigamente era Celtins, né? Atualmente a Energisa, isso mesmo. Neoenergia é aqui de Brasília. É Energisa, né? Aí a Energisa, ela tem uma tabela, né? Uma tabela semelhante a essa daqui. Note que tem partida direta, né? Os,
Os livros pedem a partida, né, direta até, né, abaixo de 7,5 CV. Até a gente fez cálculo aqui, né, e viu que realmente, se eu não me engano, eu fiz um cálculo, foi ontem com os alunos aqui, e aí o motor monofásico 7,5 CV, tá, ele era, acho que até o cálculo ainda ficou aqui na calculadora, deixa eu ver. Isso mesmo, ó. Ele, ó, 7.070, né, o motor monofásico, aqui é o de monofásico, né, o de 7,5 CV. Ah, eu peguei da outra tabela aqui, ó. Aqui, ó, até tá maior, viu? Tá corrente vai dar muito. Tá dando 8.084. Você vê, né? Eu peguei na tabela 0,004 da Equatorial esse dado ontem, e era do monofásico. Aqui, ó, 7,1,5, né? É o 7,5 CV, né? Então, ó, a gente fazendo esse cálculo aqui, ó, 8.840 dividido por 220 dá 40 amperes. Multiplicado por 8, né, daria na casa de 321. Aí por isso que essa tabela aqui, pessoal, lembra que eu não sei se eu falei com vocês, mas se eu não disse agora é a hora, né? Lembra que eu disse que na eletrotécnica, todo curso técnico, né? O técnico em edificações também acontece isso, o técnico em eletromecânica, em mecatrônica, as engenharias relacionadas a cada um, né? Da elétrica até a engenharia da automação, toda a tabela, né? A gente tem normas, né? As NBRs que a gente já sabe que são Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, cópia de normas internacionais, mas não é uma cópia por cópia, né? Ou seja, é um material que foi produzido pelo I3E, traduzido para o português e ganhou o número, né? E ganhou a alcunha, né? De, por exemplo, que a gente vem sempre falando aqui, a NBR 5410. Então, toda a tabela, pessoal, ela não está aqui ao acaso. Por isso que ela recomenda que a partida direta, né, potências menores, ou seja, o de 7,5 CV não está incluso. Por quê? Imagina, o disjuntor de baixa tensão no transitório aqui, e o transitório, né, ele é rápido. Ele é um momento aqui muito rápido, só que é o suficiente, né? O motor que nominalmente roda, né, a aproximadamente 40 amperes, um pouquinho mais, né? Quase 40,02, né? Amperes. Ele na partida já já está com 321, aí depois ele normaliza. Por isso, até o motores de 5 CV, ó. Vamos ver o de 5 CV aqui, ó. O de 5 CV, ó, 6.000 dá 6.160. Então, ó, 6.160 watts dividido, já que é monofásico, né, 220. Eu coloquei vezes, foi mal. 6.160 dividido por 220. Agora vai dar certo. 28, né? Vezes 8, né? Aí depende, né? Se lá na placa do motor tiver uma relação, por exemplo, de 6, aí você coloca vezes 6, né? Olha, já 224 amperes, né? Aí por isso que essa tabela aqui, ó, ela fala, ó, partida direta, ó, menor que 5, menores, parece estranho, né? Menor que 5, menor que 7, né? E aqui, ó, aqui que resolve a coisa, ó. Isso aqui, ó, é basicamente o monofásico, né? Monofásico aqui Goiás, né? Onde o monofásico é 220, ou trifásico, aonde é 127 volts, viu?
né? Então, ó, monofásico seria para monofásico aqui Goiás, né, 220, ou trifásico aonde é 380. Aí eu falo 380, que lembra que o monofásico 127 vezes raiz de 3 dá quanto? 220, praticamente. Aí você pega esse valor 220 vezes raiz de 3 novamente, que é para ver a tensão trifásica, aí vai dar 380 volts. Por isso que aí ele mostra essa tensão aqui, ó. Se for monofásico, né, igual a gente fez a conta aqui, ó, se fosse esses, é mesmo 6.660, agora, né, já que é, deixa eu pôr em parênteses aqui, senão vai dar errado. 200 o nosso aqui vai dar 220, não, 380, desculpa, né, que é a tensão bifásica, que é 220 vezes raiz de 3 vai dar 380. 380 vezes raiz de 3. Então, 380. Eu poderia colocar 660, mas eu gosto de pôr sempre o raiz de 3 aqui, que é para aí você vai assimilando. O aluno vai assimilando isso bem melhor. Aqui, ó. A corrente no trifásico de mesma potência, né? O trifásico. Isso eu estou falando o nosso aqui, ó. Viu que eu coloquei monofásico 220 e trifásico 380, né? No trifásico nosso, você viu que a corrente já baixou, né? Já baixou para 9,3. Por quê? Quanto maior a tensão aqui, né? Menor vai ser a corrente elétrica. Isso para a fórmula da potência, viu? Quando a gente fala de motor, a gente fala da primeira lei de Ohm, né? E isso aqui, ó, pode ter ficado nebuloso. Lembra lá que até que eu até falei errado lá. Eu analisei em relação à fórmula da potência, ó. Em relação à fórmula da potência de um equipamento, realmente a tensão e a corrente são inversamente proporcionais. Mas relacionado a uma impedância de um motor, né? O motor é uma máquina indutiva, ou seja, ele tem, né, parte dele é um enrolamento. Ele tem resistência também, né, mas ele tem um enrolamento. Aí lembra que impedância é a resistência mais a reatância, no caso é motor, né, reatância indutiva. E lembra que a primeira lei de Ohm é a tensão dividido pela corrente. Aí aqui, ó, aqui a tensão e a corrente são diretamente proporcionais. Isso aqui a gente analisa a armadura lá para as partidas, né? Partida direta, partida indireta. E aqui a gente analisa a potência. Aqui a gente analisa a máquina. Vou pôr o motor aqui, né? Que aí fica mais inteligível. E aqui a gente está analisando potência. Tá? Aí, para projeto relacionado à potência, a tensão e a corrente aqui, elas são inversamente proporcionais. Aí, por isso que eu aumentei o potencial elétrico, né, o trifásico, diminuí a corrente elétrica aqui, ó. Beleza? Aí, nesse caso aqui, ó, por que que ele recomenda aqui, ó, se a gente multiplicar por 8 dá 74, né? Já aqui, né, o trifásico já tem uma corrente considerada. Não tão grande como se ele for monofásico, né? Monofásico para o nosso aqui, ó. Se ele for trifásico, esse mesmo motor aqui, ó, o 220/127, que o trifásico dele é 380, ó, olha só. Eu vou tirar a componente. Vou só deixar o 380, eu não vou pôr. Ah, não, vamos pôr. 220 aí de 3 que é 380, que é a tensão bifásica, né, vezes o raiz de 3.
A gente acostumar, ó. Aí, tá vendo, ó? O trifásico para essa opção aqui, ó, dá 16, né? 16, aí vezes 8, né? Aí você tem a corrente de partida aqui. Então você tem sempre que estar de olho aqui. Aí eles fizeram uma análise, né? Quem elaborou essa tabela aqui, né? Aí recomendou para essas tensões aqui, ó. Aí esse 380/220 aqui, sempre a tensão menor é o monofásico e a tensão maior é o bifásico. Isso. Então, 380 raiz de 3, 660, que é o lógico aqui. Então, aqui eu poderia analisar que é o trifásico, é o trifásico nosso, e eu nem. É o trifásico, né? Onde o monofásico é 220, tá? E você tá vendo aqui, ó, que ele recomenda partidas diretas, né? Aí esses valores menores para essas tensões aqui, se a gente for calcular, né, para menores que 5 CV e menor que 7,5 para essas tensões aqui, né, onde o trifásico dessa de cima aqui é 380 e o trifásico dessa aqui de baixo é 660, que é o nosso, né? Então, ele vai apresentar correntes que o próprio disjuntor motor consegue suportar, tá? Agora, ele já recomenda aqui, ó, indireta e manual. Indireta porque eu vou utilizar uma estratégia, ó. Estratégia estrela triângulo que a gente estudou, estratégia série paralelo que nós não estudamos, isso aqui é mais antiga ainda do que a estrela triângulo, viu? Essa série paralela aqui, você pode, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Na última, que é a resistência, né, ou reatância de partida, essa série paralela aqui, você pode fazer uma configuração no Estrela ali, por exemplo, você pode transformar, colocando, por exemplo, bobinas em paralelo. Geralmente essas técnicas, essas mais antigas aqui, que não estão no livro de vocês, geralmente a gente estuda lá na engenharia elétrica. A gente tem um laboratório próprio, né? Uma máquina acoplada com outra, uma máquina simulando um gerador e a outra máquina simulando um motor elétrico. A gente calcula tudo lá, a gente pega aquele verificador de rotação, né? Eu esqueci o nome. É que tem um laser, né? Para a gente verificar quantas rotações que tem no eixo do motor. A gente calcula tudo, conjugado o motor. Então, essa técnica aqui você transforma, tem uma configuração chamada zigue-zague. Aí o estrela, por exemplo, o estrela não é assim, ó. Você tem uns enrolamentos aqui, né? Fase A, B e C. Aí, se não me falha a memória, você pode fazer o zigue-zague, é você colocar ou outra bobina em série aqui para aumentar a tensão ou diminuir, dependendo aí da análise, né? Ou colocar em paralelo aqui, né? Ou em paralelo aqui, ó. Dá para você fazer isso. Aí depende se o motor é de 6 pontas, né? Motor de múltiplas pontas aí, né? Aí a gente também tem um motor lá que ele é mais conhecido para gente que lida mais na elétrica, chama motor MRC, motor a relutância variável, MRV, isso. Motor a relutância variável, né? E a chave compensadora, que basicamente é um autotransformador. Note, lembre-se que a estrela e triângulo
ele parte em estrela primeiro, depois em triângulo, ele parte numa tensão menor, depois, consequentemente, aí a gente está olhando o motor, viu? A impedância, né? Lembra que impedância é a resistência influenciada pelos condutores, os condutores do equipamento, né? E aí ela confere o comportamento resistivo e também esses mesmos condutores, né, quando você está no enrolamento do motor, né, na arquitetura, ou seja, no formato em que ele foi desenvolvido ali, né, com a resina em volta de cada bobina, e eles juntos, acoplados magneticamente e não eletricamente, porque se acoplar eletricamente, a bobina queima e ela para de induzir, né, acumular campo eletromagnético e o motor para de rodar, né? O motor entra em curto. Então, a estrela triângulo, aí, por exemplo, você diminui a tensão e, consequentemente, você vai diminuir a corrente elétrica e fazendo isso, né, fazendo essa diminuição, você evita, né, no transitório aqui, você evita que o circuito se eleve, né, até 8 vezes a nominal. Então, basicamente, as partidas indiretas e manuais aqui, elas são como se fosse partida direta, só que elas têm um objetivo de diminuir a tensão, consequentemente, diminuir a corrente. Se diminui a corrente, diminui quem? A corrente de partida, né? Quando eu falo a corrente, é a corrente nominal, tá? Esqueci de ser mais específico. Então, ela diminui a corrente nominal, também vai diminuir a corrente de partida. Então, note que as partidas indiretas manuais aqui, ó, tem várias técnicas, né? As que a gente estudou, outras, essa série em paralelo, a chave compensadora que a gente estudou, a resistência ou reatância de partida, basicamente, o pessoal utiliza em motores, né? Até lá onde eu presto serviço, o dono lá, a formação dele é eletrotécnico, mas ele tem muita experiência, porque ele fez eletrotécnico, acho que quando criou o eletrotécnico aqui na unidade aqui de Goiânia, do IB, né? Ele tem muita experiência, já trabalhou com o dono da Transol, o pai dele foi dono de, é, de loja, né, que vende motores. Ele viaja o Brasil aí montando e desmontando motores, geradores, tudo. Tudo você pensar, ele tem os desenhos originais aí, né? E esse resistência aqui, ou reatância de partida, você coloca uma resistência variável, né? Não tem. Lembra que eu falei lá em na aula de inversor de frequência, lembra que tem também foi no inversor de frequência e no soft starter. Aí lembra que tem um resistor, eu até mostrei lá um resistor na simulação, né? Um resistor de frenagem. Aí essa resistência ou reatância de partida é um bloco, ele é chamado de reostato. Quer ver aqui, ó? Imagens, queremos imagens aí. Aqui, ó. Ah, ó, gostei dessa década aqui, ó. Essa década aqui, ó. Isso aqui não existe o banco de resistor ou banco de capacitor. Do mesmo jeito, nós temos o banco de resistores. Aí, esse banco de resistor aqui, ó, esse rheostat aqui, ele é basicamente, é como se fosse um dial, né? Lembra do dial que a gente pode utilizar lá para variar a velocidade? A gente liga lá no inversor de frequência, né? A gente pode colocar ele lá no painel e ligar lá no inversor de frequência.
A gente pode controlar no próprio painel ou deixar que o software controle aí, né? Então, essa resistência ou reatância de partida aqui, o objetivo é você variar essa resistência aí para ela suportar Isso é motor grande, viu? Motor de 60 CV dá para você fazer isso aí. Aí você varia a resistência lá, e aí você pega a maior parte da corrente, principalmente a corrente aqui do transitório, tá? Do transitório aí, e aí ela é jogada pro resistor, né? Ou a resistência variável aí de partida aí, né? E aí ele vai o quê, ó? A tensão deve ser reduzida, ó. Aqui ainda faz uma recomendação. Reduzida a no mínimo 65% do valor nominal, tá? Então, essa reatância aqui, você reduz 65%, né? Vocês estão percebendo que todas as partidas indiretas e manuais aqui, ó, a estratégia é sempre a mesma, né? Por exemplo, na chave compensadora, qual que é a diferença da chave compensadora para estrela e triângulo, por exemplo? A diferença é que a chave compensadora, ela tem mais taps, ela tem o quê? Mais porcentagens de tensão. A estrela triângulo, não, é só uma, você diminui, sei lá, tô chutando, viu? Se não me fala a memória, dá um terço, né? Você diminui ela começa ela estrela, né? A um terço da corrente, depois você vai para a corrente nominal, né? Desviando. Agora, a chave compensadora, você tem um autotransformador. Aí não é só a um terço. Você pode, né, em vários taps, né, em várias regulagens ali da bobina, fazer essa seleção de tensão, né? Diminuir essa seleção, a quantidade, lembra lá, né? A gente tem, lembra lá da fórmula, a quantidade de voltas, né? É proporcional à quantidade de tensão, né? Você diminui a quantidade de voltas do TAP, você vai diminuindo a tensão em certas porcentagens, né? E, consequentemente, analisando a máquina, né? Diminuindo a tensão, você diminuiu a corrente aqui, corrente de trabalho, tá? Então, sempre quando é motor, a gente analisa relacionado às primeiras e a primeiras, né? Só tem uma, né? A primeira e a segunda lei de Ohm, tá? É, Agora, e por último, né? A gente fez a análise, mas de novo, pessoal, indireta automática, estrela triângulo, série paralelo. Chave compensadora? Uai, professor, buguei a mente agora. Por que esse trem tem o mesmo nome? Lembra? Ela é indireta, do mesmo jeito, é o mesmo objetivo. O objetivo é diminuir a tensão para diminuir a corrente e a corrente nominal para diminuir a corrente de partida. A indireta automática, você faz isso o quê? Eletronicamente, com o circuito embarcado. Ah, professor, agora tudo se encaixa. Ah, então quer dizer, aí vamos pegar, ó, vamos fechar com chave de ouro aqui, ó. Abrir aqui o cá de cima. Ó, vamos abrir o soft e vamos abrir o inversor de frequência aqui.
Depois eu diminuo a porcentagem aqui de da view. Ó, ficou bom. Vou aumentar aqui um pouco a da Soft Starter. Aí eu encostei aqui no. Aí lembra aqui, ó. Vamos ligar o circuito primeiro, né? O barramento aqui, ó. Aí vocês estão vendo aqui, ó. Quer dizer, vocês não estão vendo, né? Tá, tá. Não, deixa eu desligar aqui. Dar um zoom, né? Agora acho que vai ficar melhor pra gente visualizar aqui. Vamos dar partida para um lado. Ele tá travado, né? Na hora que ele deu a partida aqui, ele fez uma rampa variando a tensão, assim como uma chave compensadora, né? Que seria a partida indireta manual, né? Que a gente faz lá, só que a gente faz muitas ligações ali, né? Na verdade, você, tanto no inversor de frequência como na Soft Starter, né? Que a Soft Starter é quando você precisa simplesmente dar a partida, né? Só que eletrônica, sem usar diretamente, né? Sem usar diretamente a chave compensadora, por exemplo, seria a melhor, né, dependendo da quantidade de taps, né, de porcentagens que você coloca lá no autotransformador, né, no secundário dele ali, tá? Então quer dizer que tanto o soft starter quanto o inversor de frequência, eles emulam, ou seja, eles simulam o comportamento variável, né, de tensão, né, aumentando a tensão gradativamente, consequentemente aumentando a corrente, né, para escapar da corrente de partida, né? Então, basicamente é isso. Deixa eu parar aqui. O... Vamos pegar a soft starter aqui, ó. Fechar aqui o circuito de potência, né? Para não fazer igual eu fiz da outra vez. Deixa eu ver quanto que ela. Ah, não, eu tenho que desligar para tempo. A rampa que é de 5. Aí com certeza, né? Aqui você mexendo nas configurações, né? Se for o CFW lá, o 08, ou o CF, ou 500, né? Aquele lá da VEG, né? Esse daqui é bem simplão mesmo, ele é até mais simples, obviamente, do que o CFW07, né? Aquele da VEG que eu mostrei aqui na aula, né? Até forneci o manual para vocês também, né? Ó, de sim, né? Atenção, ó, inicial de 30. Então aqui, ó, ele está mostrando, aqui é até melhor aqui, ó, na configuração. Ele está mostrando que a tensão inicial começa a 30 e vai variando de 30 em 30 até chegar ao 100%, até chegar na corrente nominal. Então perceba que essa configuração, né, essa programação aí do CLP, né, interna, ela emula o comportamento de uma partida indireta, por exemplo, né, a que tem mais valores ali de porcentagem, né, que no caso é a chave compensadora, ou até aquela lá da resistência, né, ou reatância variável, né, que a gente coloca o, re- um banco de resistor variável, né, para ele suportar essa corrente, né, e também para ele
e diminuindo, né, e ajudando aí ele sair do transitório sem derrubar a rede elétrica, ou seja, sem acionar a proteção tanto da baixa tensão como a proteção da média tensão, a que fica lá no poste, né? Se for uma indústria, com certeza ela tem um transformador próprio. Se ela tem um transformador próprio, né? Se ele não derrubar o geral dessa indústria, né? A baixa tensão, com certeza ele vai derrubar a chave fusível que fica lá da subestação, né? Ou, né, numa subestação abrigada, ou num mau tempo, né? Dependendo da potência delas, tá? Então aqui ele faz a emulação, né, dessa variação, igual uma chave compensadora. A vantagem é que ele tem um circuito dedicado. É quase como se fosse o IoT, né, a internet das coisas que a gente conhece hoje, né, para TV. Eu lá em 1900 e Guaraná de rolha, quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, eu nunca imaginava que eu iria primeiro acessar essa tal de internet, não sabia nem o que que era isso, e muito menos que eu iria conseguir assistir TV, né? Igual a gente assiste o YouTube, né? Fazendo. Até uma vez, eu me lembro uma vez que teve uma reportagem que falava que a TV digital você pode fazer a votação ao vivo. Eu até pensei assim, para que que eu quero votar em alguma coisa ao vivo, né? Então o pessoal do YouTube fala, deixa o like aí, né? Link na descrição, né? Você pode até fazer Pix para o cidadão ali na hora, né? Então, então imagina, né? É como se fosse o IoT, só que é para a indústria, que é para a partida, né? Para resolver esse problema, né? O grande calcanhar de aqueles das máquinas elétricas, que é a corrente de partida, tá? Então é isso que ele faz, ó. E se a gente startar ele aqui, né? Fechar o fusível aqui, beleza. Agora o motor tá pronto para startar aqui, ó. Tá vendo? Ó, 44, 58, 72, 86, 100%. Ó, e ele foi, né? Ele foi nessas porcentagens aí até chegar à velocidade que ele tem que chegar aí, vamos dizer assim, a velocidade de cruzeiro aí, né? E, consequentemente, a corrente nominal. Então, você vê aqui que realmente ele, tanto o soft SAR quanto o inversor de frequência, na partida eles fazem isso. Por isso, né, que deixa eu parar aqui, por isso, né? Que a norma técnica de distribuição e da Equatorial Goiás, né, e outras normas falam a mesma coisa, né? É indireta e automática. Aí ela mostra aqui, ó, estrela triângulo. Com certeza, esse estrela triângulo sabe aquele, eu não estou menosprezando não, viu? Aquele, eu não vou nem falar a marca que eu ia dizer aqui, né? Sabe aqueles inversor de frequência de origem duvidosa que a gente inclusive pode até comprar aí pela internet, né? Com certeza eles utilizam ou uma estrela triângulo ou uma série paralelo. Se você vê uma soft starter ou até um inversor de frequência, né? Aí no, né, na internet, hoje em dia a gente compra tudo na internet, né? Se você vê um desses, né, aí na internet e ele tá muito barato, com certeza ou utiliza uma série paralelo ou uma estrela triângulo, né? É igual essa série paralela, lembra que eu falei, né? Você pode ligar na configuração zigue-zague e conseguir os níveis de tensão, emular o nível de tensão de uma estrela triângulo, né? Você pode fazer isso. Você pode, inclusive, colocar o série paralelo, depois em estrela triângulo e depois da partida do motor. Ou você utiliza duas estrelas triângulo, né? Você utiliza duas estrelas triângulo em escala, né? Já que você não tem um autotransformador para você aplicar a técnica chave compensadora, né?
Então, basicamente, são essas técnicas, só que de forma automática. Aí, com certeza, né, por exemplo, aí da VEG, estou falando que eu conheço, né, que é uma marca boa, independente do produto, é uma marca boa. A VEG, eu estou falando das que eu conheço, viu? Aí por isso que eu quase ia falar de outra, mas eu não ia falar, né? Eu conheço, não é muito boa, mas, né, se for para falar mal, eu prefiro nem falar. E também da ABB. A ABB é excelente, pessoal. Só que são, né, produtos, tanto a ABB quanto a VEG, são produtos caros. A ABB, inclusive, é até mais caro do que o da VEG. A vantagem é que a gente tem aqui, né, aqui no Brasil. Da ABB, a ABB até que tem, viu? Mas assim, vamos dizer assim, eles são produtos mais premium, né? Mas tanto um quanto o outro, eles são bons. Só que a ABB é um pouquinho mais cara. Estou falando dessas duas que é as que eu conheço, né? Das indústrias aí que eu já participei de perícia, de projeto elétrico, né? Que eu encontrei em campo, né? Tem outras marcas, mas aí outras marcas elas não têm inversor, né? Não tem, são outras, né? Acionamento. Por exemplo, uma marca muito boa aí é a Festo, né? Só que aí, pelo menos, pelo que eu me lembro, eu não conheço. Deve ter, né? Não sei. Mas eu nunca vi inversor nem soft starter da Festo. Eu só vi acionamentos, relés, tudo para a parte hidráulica, né? Ou hidráulica ou pneumática, tá? Aí a de hidráulica e pneumática, esse eu conheço. Ou eletropneumática ou eletrohidráulica, tá? Que aí tem as bobinas lá, né? Bobina que vai utilizar o campo magnético para fazer acionamento, né? Ou desacionamento de pistões, por exemplo. Então é isso, pessoal, né? A gente vai fechando aqui a última aula, tá? Não esqueça, hoje eu não olhei aqui, tá, pessoal, para ver se tinha FOs lançadas e atividades, tá? Mas eu prometo que amanhã eu dou uma olhada e vejo, né, para a gente fazer os fechamentos aí das atividades. Não esqueçam de fazer as duas atividades, tanto a atividade um que ela é automática, né? E a atividade 2 que são, né, os formulários lá de cada, a lista de material, né? De cada tipo das 4 partidas, né? Lá não contempla, né, nem contempla, não está contemplando a soft starter nem inversor de frequência, beleza? Mas eu forneci para vocês como material. Vocês precisam, né? Na qualidade aí de futuros eletrotécnicos, vocês precisam desse material. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou parando a gravação aqui, deixando renderizar, tá? E até amanhã vai estar disponível a aula de hoje e a gente se vê na próxima semana já na matéria de acionamentos, tá bom? Então tá, pessoal, fiquem com Deus, né? E até a próxima web aula, tá?